Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo de aquisição, e uma dessas aquisições foi esse gibi aqui, Adventure Comics número 210. Primeira aparição do cachorrinho, né? Do cão Krypto. E o que é isso aqui? Isso aqui é um facsímile. E já vou explicar para vocês o que é um facsímile. Mas antes, se você chegou aqui neste canal e não é inscrito ainda, se inscreva, dê um like, compartilhe, comente, me ajuda aí no engajamento. Faça com que esse canal cresça e ele chegue a mais pessoas que têm curiosidade para saber como é que é colecionar quadrinho na gringa, né? No exterior. Enfim, vamos lá. Facsímile, né? O que é um facsímile? Um facsímile é um quadrinho que ele imita em tudo o original. Isso aqui, né, é um quadrinho que foi lançado provavelmente nos anos 50. Eu vou abrir ele, eu fiquei nesse debate, né, abro, não abro. Uma coisa que eu falei no vídeo de aquisição, né, que às vezes eu deixo o quadrinho dentro do saquinho porque ele aqui selado, ele pode valer mais no futuro do que fora do saquinho. Mas enfim, eu vou abrir isso aqui no final do vídeo e a gente dá uma folheada para saber ver o conteúdo, né, deste quadrinho. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês alguns dos facsímiles que eu tenho. Não são todos, mas eu peguei alguns aqui que eu acho relevante, que eu gosto, e o que eu achei também, porque é complicado dar uma procurada na minha bagunça e achar todos os facsímiles que eu tenho. Eu tenho alguns a mais aí, mas nem tanto, provavelmente. Enfim, os meus principais facsímiles. X-Men número 1. Esse aqui é o X-Men, o facsímile do X-Men número 1 de 1963, né? Primeira aparição aí dos mutantes. O Professor X, dizem que ele tem uma primeira aparição dele num outro gibi, numa outra história curta que o Stan Lee criou. E eu não lembro se o desenho é do Jack Kirby, mas tem um lance aí que o Professor X, ele aparece numa historinha antes de aparecer nesse gibi dos X-Men. E enfim, cara, vamos dar uma folheada. Eu vou folhear bem de leve os quadrinhos para o vídeo não ficar muito longo. E a gente tem aqui o primeiro time, né, dos X-Men. A história aqui é que a Jean Grey, ela chega na mansão X, que só tinha alunos meninos, e ela é a Smurfette aí dos X-Men. E eu acho bem interessante, cara, facsímile. Qual que é a vibe de facsímile, né? Qual que é o lance de facsímile? Por que a gente gosta de facsímile? Eu gosto de facsímile por causa disso, cara. Propagandas da época, né? Cara, eu me sinto assim como se eu estivesse viajando no tempo. O quadrinho em si também, ele é legal, porque você quer saber como é que foi. E o lance é que esses quadrinhos, que a maioria desses quadrinhos que são lançados em facsímiles, eles são raros de se achar, são caros, então a galera lança essas réplicas, né, idêntica. Esse foi o X-Men número 1, e eu também tenho um facsímile do número 4, a primeira aparição da Irmandade, né, a Irmandade do Mal, dos mutantes aí, o professor já, o Magneto aqui. Eu já li essa história, eu já li algumas histórias do primórdio dos X-Men, propaganda da época. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, cara. Essas propagandas da época. A gente vê o Avengers aqui também, né? Os Vingadores. Que eu tava falando, né? Nessa história aqui, a Wanda, ou ela não era ainda a filha do Magneto, ou ela não era revelado ainda. Eu não sei se os escritores já tinham essa intenção de revelar no futuro, mas eles não eram ainda, o Pietro e a Wanda, eles não eram filhos do Magneto. Eles eram duas pessoas que o Magneto salvou ali, e eles tinham uma dívida com o Magneto por causa disso. Uma dívida de honra, né? X-Men, número 4. She-Hulk, né? The Savage She-Hulk. Não sei se essa é a primeira aparição dela, porque nem sempre o número 1 de um quadrinho é a primeira aparição de personagem. Na maioria das vezes não, né? Como eu falei, às vezes o personagem ele aparece em outros quadrinhos
E, e o lance que o número 1, ele é raro porque ele é o número 1, mas nem sempre. Propagandas da época. Pôster, olha aí. Você quer comprar um pôster da Farrah Fawcett? A Pantera aí, né? Compre. Acho que essa aqui foi a única que eu vi, que eu conheci. Ah, não, tem um tatu, cara, da Ilha da Fantasia. Esse anão aqui. Cara, Ilha da Fantasia. Série que passava aí no... eu não lembro muito bem disso aí. Na verdade, eu lembro do meu tio falar isso quando eu era criança, que ele falava que eu parecia o tatu da Ilha da Fantasia. Enfim, outra história aí, abrindo aspa aí. Comercial de carrinho da época. Isso aqui é do quê? Que ano? Olha, cara! Propaganda de brinquedo do Star Wars. Cara, isso aqui deve ser final dos anos 70, início dos anos 80. Deixa eu ver se eu acho a data aqui. Às vezes fica tão pequenininho que é difícil achar. 1980. 1980, Stan Lee e John Buscema, cara. John Buscema. A Savage She-Hulk, ela não durou muito tempo. Ela foi até o número 20 e pouco, se eu não me engano. Aí depois a She-Hulk volta com o Sensational, né? Que é pelo John Byrne. Mas enfim, fica aí, né? Curiosidade da gente. Mais comercial de carrinhos e brinquedos. Carrinho do Batman, cara. Minha mãe fala que o meu tio, ele tinha um carrinho do Batman aí no final do início dos anos 80, final dos anos 70, que era o xodó dele, cara. Outro facsímile aqui do Spider-Man, né? O Amazing Spider-Man número 129. Primeira aparição do Justiceiro. Tá aí, ó. Um facsímile que não é o número 1, porque é a primeira aparição do Justiceiro. E o Justiceiro não apareceu no número 1 dele, né? Ele apareceu aqui no... Assim como o Homem-Aranha também, né? O Homem-Aranha ele apareceu em outro gibi, que agora me fugiu o nome. Mas enfim, vamos lá ver o visual aí do Justiceiro aí. Primeira aparição. Quem que é os escritores disso aqui? Vamos ver. Gary Conway. Cara, esse cara não é um cara que vai vir? Gary Conway. Eu acho, eu já vi esse nome, quer dizer, eu conheço esse escritor, cara. Mas eu vi alguma notícia sobre ele ultimamente. E o artista é o Royce Andrew. Que equipe criativa desse gibi do Justiceiro, mais comerciais aí, né? Propagandas da época. Cara, bem interessante, bem interessante. Homem-Aranha, o Miranha aqui. E o visual do Justiceiro mudou bastante, né, cara? Mais propagandas, né, da época. Mudou bastante. Vamos lá, vamos passar pro próximo. Detetive Comics, número 27, maio de 1939, cara. Esse quadrinho aqui, eu vou fazer um vídeo só para falar dele, desse facsímile. Mas eu vou abrir ele aqui, né, pra gente dar uma olhada aí. Bob Kane, né, o criador entre aspas, né, a gente sabe muito bem, né, a história aí do Bob Kane, seu safado, você não é 100% criação sua, mas enfim, isso é uma outra história, né? Vamos lá para a história do Batman. Esse aí é o Miranha, primeira aparição do Miranha, primeira aparição do Batman. Olha, é uma história bem curta, historinha bem curtinha. Quantas páginas são? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois já é uma história meio que infantil aqui. E aí depois uma história de uma página só. E depois uma outra história de detetive. Enfim, a gente fala, talvez eu faça um vídeo só para falar desse facsímile aí do Batman, que é bem interessante, porque eu andei dando uma olhada nisso aqui, cara. É bem interessante, rende um vídeo à parte. Primeiro quadrinho número 1, facsímile. Lembrando que isso aqui não é o original, isso é uma cópia, né? Uma paraguaio não, né? Porque isso aqui é da própria Marvel,
do Alpha Flight. Como é que é o nome dele? Tropa Alpha, né? Eu acho em português. Heróis canadenses aí. Ah, e isso aqui é John Byrne, né? Não precisa nem falar muito. Cara, gostei dessa linguagem, desse quadrinho, essa splash page aqui que começa bem interessante com, né, com os créditos meio que seguindo aí a... Cara, a criatividade, John Byrne não é à toa que é propagandas da época, que é um mestre da nona arte, né, cara? Cara, é um mestre da nona arte. E heróis canadenses aqui, e retratada pelo John Byrne, que é canadense honorariamente, porque se eu não me engano ele é inglês, né? Mas morou muito tempo, migrou jovem pro Canadá. E, enfim, bem interessante, cara. Eu me amarro na arte do John Byrne. Vamos passar para a próxima. Só dando uma olhada aqui, mostrar o que eu mais gosto é isso, cara. O que eu mais gosto nos facsímiles são essas propagandas e tudo mais. A arte em si, a história em si. Olha que doido, né? Ele meio que fez os quadrinhos dentro de um painel grande, um quadro grande com os quadrinhos pequenos. Não deu muito certo, não ficou muito sequencial, né? Mas valeu a intenção. Experimentar, cara, é uma das coisas que valem a pena, cara. Experimentação, tente, ouse, use a criatividade para fazer algo diferente. Um outro facsímile que também não é um número 1 é o 181 do Daredevil. Morte da Electra, Electra, né? Electra. Nossa, eu tô até falando errado aqui o nome dessa... Eu dei um spoiler, porque aqui ele fala, né? Um ganha e um morre, né? Um vence, o outro morre. O Bullseye e a Electra. Como é que é o nome do Bullseye mesmo em português? Cara, às vezes me dá um branco. Arte e roteiro do Frank Miller. Me dá um branco às vezes, cara, e eu acabo esquecendo como é que é, porque essas coisas de viver em um país, falar uma língua e falar outra língua, e eu também falo francês de vez em quando, né? Meu francês não é muito bom, meu inglês também não é muito bom, mas enfim, você fica ruim em todas as línguas. Você tenta falar mais de uma língua, cara, você fica ruim em todas as línguas. Coloquem aí o nome, cara, pra mim, que provavelmente eu vou lembrar daqui a pouco. Mas enfim, cara, arte maravilhosa aí, período muito bom aí do Frank Miller. Esse vídeo vai ficar longo, cara, não tem jeito da gente não viajar aqui, né? Olha, essa cena é icônica, né? Não tem jeito da gente não viajar nesse... É pra isso que serve um facsímile, né, cara? Você não tem dinheiro pra comprar o original, porque isso aqui é caro, cara. Isso aqui, provavelmente... Isso aqui eu sei que é caro. O do... Eu já vi pra vender... E eu não lembro o preço de cabeça, mas isso aqui é um pouco carinho, o original. Isso aqui provavelmente também, né? Por isso que tem facsímile. Enfim, cara, você tem esse gostinho, né? Um gostinho de comprar um... Não tem dinheiro para comprar uma Havaiana, compra uma baiana, mas te dá aquele gostinho, né? Outro quadrinho, agora DC Comics, né? De novo, voltando para DC aqui. É o primeiro encontro do Flash com o Flash, né? Cara, eu não vou falar o nome dele porque eu não... o Barry Allen, né? O Barry Allen e o Jason Quick, né? Que é o Flash da Era Dourada. Enfim, isso aqui eu acho que essa história aqui, se eu não me engano, é uma das primeiras histórias que a galera fala que mexe com essa coisa de timeline e multiverso, né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano é bem isso aqui, esse encontro dos dois Flash. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é eu sei que é dos anos 60. Que ano que é isso aqui? Vamos ver se eu acho aqui, que às vezes é meio complicado, fica bem pequenininho no meio de um monte de letra. Mas essa história, se eu não me engano, ela saiu em 61. Engraçado, né, que nessa época já tinha esse Flash
O flash da Era Dourada já estava ultrapassado e a gente já tinha esse outro flash aqui que é o que a galera conhece mais, né? Que eu conhecia por causa do seriado dos anos 90, mas um quadrinho aqui meio no meio dos histórias em quadrinhos, propagandas, né? Outras histórias em quadrinhos, outra história, eu acho que isso aqui, é uma história com o Flash da Era Dourada. Da hora, muito da hora. Nossa, que parece um Mandrake aqui, esse personagem. Mas enfim, não tem nada a ver. Tô viajando. Tá quase na hora da janta. E, cara, legal, gostei. Gostei dessa arte. Gostei da arte, não, né? Gostei dessa estética aqui sessentista do Flash. Comercial, né? De propaganda de soldadinho. Acho que deve ser soldadinho de chumbo ainda, né? Aqueles que você comprava e brincava aí de guerra, né? Brincadeira saudável pra caramba, né? Brincar de ser... Eu lembrei da música do Legião Urbana agora, né? Brincar de ser soldado. Primeira aparição do Deadpool. Isso aqui também é um facsímile, cara. Às vezes eu fico olhando pros facsímiles e eles são tão reais, são tão fiéis ao original, que parece o quadrinho de verdade mesmo. The New Mutants, né? Os Novos Mutantes, número 98, fase final dos Novos Mutantes. E a primeira aparição... Esse aqui é caro. Esse aqui eu acho que eu já cheguei para ver. O mais barato que eu já cheguei a ver desse quadrinho aqui, acho que foi uns 400, 600 dólares. Esse quadrinho aqui. E nem eu acho que ele nem era, ou era com CGC. Não lembro se ele era CGC ou se ele não era CGC. Cara, eu lembro disso aqui, cara. Eu lembro disso aqui nos formatinhos, cara. Rob Liefeld, né? Rob Liefeld aí, o nosso amadíssimo, o que a gente ama odiar, ou que a gente odeia amar. O Rob Liefeld, o grande artista e grande... Cara, ame ou odeio, o Rob Liefeld, ele, né, tem o seu papel aí, né? No... Nossa, eu adoro esse Cable calvo, que depois ele deixou de ser calvo, né? Ele começou a usar um produto aí, produto para calvície. E a arte dele, cara, a gente gostava. Eu ainda gosto, eu gosto dessa arte dele aqui. As últimas coisas que ele lançou, cara, não chega perto do auge do Rob Liefeld dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90. Star Wars, número 1. Esse aqui é o número 1. Número 1. Star Wars, número 1. Esse aqui eu comprei recentemente, esse facsímile. E eu dei uma folhada, eu não sei se ele é uma novelização criado por George Lucas. Escrito por Roy Thomas. Interessante. Ilustrado por Howard Chaykin. Enfim, eu olhei a arte assim, eu não gostei muito, não fui muito bem com essa cara dessa arte. Achei ela meio sujona e tal. Mas enfim, talvez eu leia. Olha, tem a Princesa Leia. Eu acho que é a novelização do filme, mas ele parece um pouco diferente. Na verdade, isso aqui, cara, ele foi cortado. Essa cena aqui, se eu não me engano, ela foi cortada do filme. Que esse personagem amigo do Luke Skywalker, ele aparece mais era pra ele aparecer mais ali. Enfim, comercial, propaganda, né? Star Trek num quadrinho do Star Wars, né? E Miranha também aqui vendendo bolinho, uma propaganda aí de bolinho. Ana Maria dos Estados Unidos. Star Wars Facsímile número 1. Lanterna Verde. Esse aqui é o número 1 também do Lanterna Verde. Cara, que legal. Que legal. Propagandas, né? Quadrinhos da época. Que ano que é isso aqui? Vamos ver se eu consigo achar. Que ano que é esse Lanterna Verde? 1960 também. Anos 60 aí. Época do rock and roll. Mais pra frente, né? A gente olha, tem cientistas aqui, o Einstein, a Marie Curie e não sei quem que é esse outro aqui. Enfim. Olha que legal
Eu acho que é a origem do Lanterna Verde. Eu não tô bem certo, porque nem sempre o quadrinho número 1 é um quadrinho de origem, né? Que fala como que ele ganhou os poderes. Não é a origem dele. Não, é assim, né? A gente vê aqui piloto de avião e tudo mais. Cara, que legal. Que da hora. Eu preciso parar uma hora para ler os facsímiles que eu compro. Nem tudo que eu compro eu leio. Isso vai ser uma discussão aí para um vídeo futuro, né? Sobre o que é o leitor, o que é o colecionador e qual que é o... São três temas que eu vou abordar em um vídeo futuro aí, que é sobre colecionar, sobre ler e sobre outras coisas aí. Enfim, vídeo futuro que vai sair aí no meu canal, falando sobre colecionismo. E esse aqui é um Lanterna Verde mais moderno, né? Mais moderno, mais antigo, porque aquele ali é dos anos 60. Esse aqui, ele é dos anos 70, mas eu não sei qual que é o ano dele de verdade. 71, quase 10 anos depois, né? Você vê como é que mudou, né? Mudou a estética. E esse aqui é um quadrinho que eu falei dele num dos últimos vídeos que eu fiz sobre Stranger Things. Que essa história aqui é história pesadíssima sobre... que aborda aí o uso de substâncias químicas, né? Químicas que podem causar muito problema na vida das pessoas. Enfim, cara, dependência. Quadrinho que fala sobre a dependência, que teve essa capa censurada no Brasil, que é pesada, pesadíssimo. No meu vídeo do Stranger Things eu falo, cara, que a galera, hoje em dia a galera parece que tem medo de ter essa ousadia que a galera tinha lá nos anos 70. E, enfim, cara, talvez eu faça um vídeo sobre esse quadrinho aí, separado do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. Roy Thomas, né? Isso aqui é Roy Thomas, cara. Roy Thomas e Dennis O'Neil, que é uma das duplas, cara, que eu vou te falar, cara. Essa dupla aqui foi uma dupla perfeita aí pra história dos quadrinhos. Fizeram muita coisa na DC, criaram muita coisa pro universo do Batman, Dennis O'Neil e Neil Adams, cara. Número 1 do Hulk, o incrível Hulk, né, o mito do cientista que vira monstro, né? Vamos lá, cara, Jack Kirby. O Jack Kirby, às vezes, ele tem umas coisas assim que me assusta, cara. No estilo que ele desenha, às vezes fica muito legal pra monstro, porque o Jack Kirby, cara, ele tinha que desenhar as coisas muito rápido, e às vezes ele faz uns personagens que não tem muita expressão facial. A gente sabe que ele é um gênio do quadrinho. O Jack Kirby é um gênio do quadrinho, mas ele era vítima disso, cara. Ele era vítima de prazo. 62. Vítima de prazo. Então, para entregar tudo com o prazo ali, né? Entregar as coisas no prazo para ganhar dinheiro. Às vezes ele fazia quadrinho por semana. Então, às vezes ele peca em algumas coisas na arte dele ali. Ele acaba não trabalhando muito bem, mas né, relacionado com o tempo que ele tinha para fazer as coisas, a gente sabe que ele fazia milagres, cara. E uma coisa assim que é muito boa, por mais que ele não tenha muita expressão facial nos quadrinhos dele, ele tem um dinamismo, cara. O Jack Kirby, ele é gênio nessa questão do dinâmico, de fazer os personagens lá com a mão ali, e essa coisa de dinamismo nos quadrinhos. Uma contribuição muito grande aí a gente tem aí do Jack Kirby dentro do mundo dos quadrinhos. Primeiro quadrinho do Hulk número 1, Facsimile. Falando de Hulk, a gente tem a primeira aparição do Wolverine, né? O Wolverine, no incrível Hulk 181. Esse aqui é caro também. Esse aqui eu falei com um cara, com o dono da Comic Book Shop que eu vou, e ele falou que ele vendeu esse gibi, ele vendeu esse gibi na época por $6.000, o que ele tinha lá. Há pouco tempo atrás, na verdade.
E porque a condição dele era bem boa, ele tinha uma nota boa no CGC. Não sei se ele transformou em CGC ou se ele é para vender. Enfim, tava bem conservado. Esse quadrinho aqui, ele bem conservado. Eu acho que eu já vi ele mal conservado por US$ 1.500. Tipo, faltando uma página ou meio acabadinho, judiadinho. Eu já vi ele por US$ 1.500. Mas ele em boa condição, esse quadrinho aqui, o original, ele tá por volta aí de uns 6 mil dólares. Aí. Dá uma olhada no eBay, cara. Se você tem curiosidade, vai lá no eBay, olhe que você vai ficar sabendo aí os preços de algumas obras raras aí em dólar. Enfim, primeira aparição do Hulk. Do Hulk não, né? Primeira aparição do Wolverine. Que acho que ela são duas historinhas, dois gibizinhos do Hulk que tem o Wolverine. Deixa eu ver aqui quem que são os criadores. O Len Wein, que é o criador, um dos criadores aí do Wolverine. E também, se eu não me engano, ele que escreveu o primeiro gibi lá do Giant Size, número 1 dos X-Men e tal. E, enfim, e o nome do desenhista tá aí também, que é o Herbie Tripp. Equipe criativa aí desse gibi. Aí, dê uma pausa e dê uma olhada no nome dos criadores dessa história. Incrível Hulk, facsímile número 181. E a gente tem aqui o número 1 dos Avengers, cara. Também, né? Olha só o Homem de Ferro aqui no número 1 do Avengers. Thor, Jack Kirby. Isso aqui é Jack Kirby, cara. O nosso gênio, Jack Kirby e Stan Lee. Cara, é muito doido, né? Esses dois caras sentavam e criavam quadrinhos nessa época. Que a gente sabe, né? O método da Marvel, né? Desenha aí, eu te dou um plot, né? Eu te dou uma deixa. Desenha aí que depois eu venho e coloco os balõezinhos. Da hora. Da hora. Retrato de uma época. Quadrinho também é história. Jack Kirby, visual do Homem de Ferro, né? Bem longe desse visual do Homem de Ferro de hoje em dia. O Hulk aqui tava fazendo malabarismo, cara. Com uma cara de palhaço, coitado. O que fizeram com o Hulk, né? Aqui. Preciso ler esse quadrinho. Eu já li esse quadrinho. Eu já li esse quadrinho faz muitos anos, quando ele saiu. Não facsímile. Essas coisas às vezes saíam pela editora Abril. Ou já era Panini, não lembro. Mas ele saiu às vezes dentro de outros gibis ali. E eu lembro de ter lido isso aqui dentro de algum gibi. E por último, um facsímile do Quarteto Fantástico. Que tem. Eu já li isso aqui. Eu acho que eu não terminei de ler. Mas aqui, cara, o Jack Kirby. Nos outros gibis, o Jack Kirby fez a coisa ali meio com pressa. Nesse aqui, meu filho, o Jack Kirby arrasa. Inclusive tem umas misturas aí de fotografia com quadrinho, com desenho. Cara, e umas coisas muito legal, né? Que eu já mostrei uns detalhes. A gente vê aqui, né? A galera dos Inumanos. E propaganda da época. Esses detalhes que o Jack Kirby, quando ele desenhava umas coisas assim meio ópera espacial, uma coisa meio universo galáctico, né? Universo espacial, cara. O Jack Kirby parece que se soltava e, cara, fazia umas coisas inacreditáveis, né? Que tem muitos elementos, é o dinamismo que eu falei, né? Do Jack Kirby, né? Galera voando, galera saindo do quadrinho, essas coisas que ele também fazia, né? Essas sombras e essas máquinas com esses detalhes que ele conseguia fazer em pouco tempo, né, cara? Produzir essas coisas em pouco tempo. Sensacional. E aí uns monstros, uma mitologia espacial.
Jack Kirby, encerrando aqui com Jack Kirby, né? Chave de Ouro. Eu já vi esse quadrinho, eu tenho quadrinho dessa época aqui que tem essa propaganda aqui no final. Acho que eu tenho um Thor original, né? Que não é facsímile. E muito legal, cara. Muito legal. Propaganda de novo. A galera tinha uma obsessão, né? Por ficar musculoso nessas épocas. Que era engraçado, né? Não é à toa que depois a gente tem o... o Schwarzenegger, né? Schwarzenegger e o Stallone aí como ídolo da galera aí. Jack Kirby e Stan Lee de novo, né? A dupla sensacional, sensacional. E é isso, cara. Um vídeo com mais de 30 minutos. Mostrei todos os facsímiles que eu consegui achar aí. Eu tenho mais facsímiles. Na verdade, eu não mostrei os facsímiles grandes, né? Mas eu tô mostrando isso aqui aos poucos. Cada vez que eu compro um, eu mostro pra vocês, né? Os gibizão, né? Os facsimilão, né? Esse aqui é um dos meus preferidos. Muhammad Ali e Superman. E eu queria mostrar pra vocês também uma coisa que, assim, que difere, que às vezes o que não é facsímile, mas é tipo um facsímile. Eu vou mostrar aqui rápido, que são esses gibis que não, eles são facsímiles, mas não propriamente facsímiles. Na verdade, são gibis baratos que a galera lança, facsímile mais barato, que ele não é 100% original. A gente não tem o número, e aí a propaganda dele é propaganda da época, mas dentro do quadrinho a história original. Eles modificam, e Maio Morales, né? Deixa eu ver aqui. Ele não é um facsímile. Eu não sei qual que seria, né, o julgamento, o que é um facsímile de fato, qual que a porcentagem de originalidade que tem que ter, né? Enfim, esse facsímile que eu mostrei para vocês, eles são quase que 100% original, né? Ele só muda o código de barra, o preço e um detalhe ou outro. De resto, ele é uma cópia do original. E esse aqui é uma cópia do original, mas com propagandas de hoje em dia. Esse aqui era uma série que saía, quadrinho a $1, cara. $1. Facsímile a $1. A galera podia imitar aí no Brasil, né? Que saía por $1 e a gente teve essa série, True Believers. Eu tenho vários deles, na verdade, que são esses facsímiles não tão 100% original. Esse é do Spider-Man. Spider-Man não, esse aqui eu acho que é da Web of Spider-Man, né? Que é da saga da caçada do Kraven. Então a gente tem esses facsímiles que não são 100% original. Aí aqui propaganda da época. Esse aqui é da DC também, que é um gibi do Flash. E ele saiu por $1. Você vê aqui que o lance desses quadrinhos é isso, $1. Aí eu tenho também da Image, também de $1. Um facsímile, né? Não tão 100% original, do Spawn número 1. E aí, propaganda da época. Então, esses aqui, eles não são facsímiles, mas dentro ele é a história e é tudo original, né? São os facsímiles que não são tão 100% originais, ou não sei se a gente pode chamar isso também de facsímile. Tem um do Walking Dead também aqui. O do Walking Dead no saquinho. E... enfim... cara, esse foi um dos vídeos mais longos que eu fiz. Eu espero que você tenha chegado aqui até o final para ver aqui o preto e branco, né? O Deluxe, que tá saindo agora a diferença desse aqui porque tá saindo agora do Walking Dead é que agora eles colorizaram e o quadrinho do Walking Dead é a cores. Um abraço para vocês. Eu espero que você tenha chegado até aqui o final. Se você chegou até o final do vídeo, dê um joinha, comente lá vai no comentários e fala que você chegou até o final, porque eu tenho receio de fazer vídeos longos por causa disso, porque eu acho que a galera não chega até o final. 30 minutos hoje em dia é demais pra gente sentar e ver um esquisitão aí falando sobre histórias em quadrinhos, né? Mas um abraço pra vocês e até mais. Colecionation.